A gente vai começar com um fato muito importante. Eu acho que a maioria de vocês já conhece que depressão não é o contrário de alegria. Então, quando você escuta falar sobre depressão por aí, muita gente acha que estar deprimido é estar triste. E as pessoas fizeram essa associação na cabeça e se apegaram a isso. Então, se a pessoa está alegre, logo não está com depressão. Se a pessoa está triste, ela pode estar com depressão, mas se a pessoa está rindo, brincando, alegre, ela não pode estar com depressão. E aí que mora o perigo. Porque depressão não é o contrário de alegria, porque a pessoa com depressão ainda pode sentir alegria. A pessoa com depressão ainda pode rir, ainda pode brincar. E isso acontece porque depressão não é o contrário de alegria. Depressão é o contrário de outra coisa. E agora eu quero dizer para vocês o que a gente imagina que é o contrário de depressão, né? A gente diz, como uma forma rápida de entender, que se você for olhar lá no manual que os psiquiatras usam para definir se uma pessoa está com depressão ou não, né? Eles usam um manual. Nesse manual tem vários sintomas de depressão e eu quero mostrar alguns sintomas de depressão para vocês. Por exemplo, a perda de ânimo, perda de vontade de fazer as coisas, a dificuldade de sentir prazer e interesse, né? E o sentimento de culpa e vergonha, né? Quase todos os dias, a maior parte do dia. Todos esses 3 sintomas aqui que estão aparecendo não tem nada a ver com estar triste, necessariamente. Você pode não estar triste, mas estar desanimado, perder o prazer e o interesse e sentir culpa e vergonha, né? Muitos dos sintomas de depressão não têm a ver com tristeza, mas eles caracterizam a depressão. Por isso que a gente diz que depressão é o contrário de vitalidade. Então, se eu tenho pessoas à minha volta e eu gostaria de saber, né, como é que eu faço para identificar que talvez uma pessoa perto de mim esteja com depressão, você vai buscar por sinais de falta de vitalidade. O que é vitalidade? Explicando em palavras simples, vitalidade é vontade de viver. É a pessoa estar ativa, a pessoa está querendo coisas, buscando coisas, empolgada com coisas. Uma das coisas que acontece quando a pessoa tem depressão é que a empolgação que ela tem com o futuro, talvez o futuro breve ou mesmo o futuro mais lá para frente, essa empolgação diminui. Se ela tinha projetos que ela estava pensando para logo daqui a pouco ou para muito tempo, ela não pensa mais tanto nesses projetos, ela não vê muita perspectiva do que tem para o futuro. Essa pessoa também provavelmente vai ficar menos ativa na sua rotina. Isso é uma coisa que você, como amigo ou familiar, pode reparar, né? Poxa, a pessoa antes saía de casa para ver os amigos, saía de casa para fazer exercício, saía de casa para passear com o cachorro. E parece que ela parou de fazer tudo isso. Quando eu convido ela para sair, ela diz que precisa ficar em casa. E mesmo que ela esteja alegre quando ela está com você e ela consiga rir, mais importante do que você ver se ela está brincando e rindo, se ela está tendo uma rotina ativa. Primeiro, ela está empolgada com alguma coisa logo ali, com um futuro breve ou com um futuro daqui a pouco, né, um futuro mais longe. E outra, ela está tendo atividade na rotina dela. Atividade no sentido de coisas ativas, coisas que envolvam sair de casa ou usar alguma concentração ou usar alguma habilidade que ela tenha. Na depressão, tudo isso diminui, certo? A lição 3 agora, sobre depressão ainda, é que o que faz a depressão surgir não é a mesma coisa que faz ela ficar, certo? Pouca gente sabe, pouca gente entende esse mecanismo e eu quero explicar para vocês em mais profundidade agora. O que faz uma pessoa entrar em depressão não é necessariamente o que faz a pessoa continuar na depressão. Muitas coisas podem fazer a pessoa entrar em depressão, mas geralmente é a mesma coisa que faz ela ficar, e aí vocês vão entender logo. Primeiro, vamos pensar no seguinte, tá? O que poderia fazer um prédio como esse desabar? O que poderia fazer esse prédio perder a estrutura e do nada desabar? É o seguinte, 2 coisas podem fazer um prédio desabar. Melhor, 2 tipos de coisas podem fazer um prédio desabar. Ou um prédio desaba por causa de um evento muito intenso e muito traumático, por exemplo, uma bomba que explodiu no prédio, um avião bateu no prédio, teve um furacão
que derrubou o prédio, ou pode ser esses eventos muito fortes, ou pode ser um problema de erosão e estresse na estrutura do prédio. Então, por muito tempo ele pegou aquele tipo de vento de maresia, ou pequenas rachaduras foram se formando aos poucos na estrutura e chegou um momento que ele desabou. Então são dois tipos de coisa. Aquelas coisas super impactantes que derrubam o prédio do nada e aquelas coisas que também derrubam do nada, mas são resultado de muita erosão, muito dano acumulado no prédio. Você entendeu? E vocês que já são espertos entenderam que isso é uma metáfora para depressão. Dois tipos de coisas fazem as pessoas entrarem em depressão. Um tipo de coisa é grandes mudanças de vida que têm um impacto negativo, ou acúmulo de pequenos estresses diários. Lembrando que entrar em depressão é muito diferente de continuar em depressão, ok? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos primeiro para o tipo de coisas que causam um super impacto na vida da pessoa e fazem ela entrar em depressão. Pode ser a morte de um familiar, pode ser mudar de cidade, muitas vezes é ser demitido de um emprego, terminar uma relação, passar por alguma violência, por exemplo, como assalto ou, às vezes uma violência sexual também. Eventos super impactantes causam uma mudança de vida para a pessoa. Do outro lado, a gente tem pequenos eventos que se acumulam. Por exemplo, uma relação ruim com um familiar. Você convive com a sua mãe, ou a sua avó, ou seu pai, e a sua relação tem aqueles estresses diários do convívio familiar, só que parece que aquilo nunca se resolve, está sempre em aberto e vocês estão sempre um provocando o outro, e um provocando o outro, e um gritando com o outro, e aquilo começa a se acumular. Eventualmente você entra num modo de vida depressivo, numa depressão. Esses dois tipos de coisa podem fazer você entrar em depressão. Mas o que faz você continuar na depressão é outra coisa. Não importa que mudança de vida seja essa. Se é uma super mudança de vida que aconteceu porque alguém importante morreu, você sofreu uma violência, ou você teve divórcio, ou você teve desemprego, ou pode ser uma mudança de vida decorrente do acúmulo de estresse, né? Não importa. Essa mudança de vida vai gerar desânimo, falta de prazer, vai gerar culpa e vai gerar vergonha. Não importa quem você seja. Isso é importante, tá? Por exemplo, se você perdeu a sua mãe ou uma pessoa importante para você, a pessoa morreu. Não tem como você, nos dias seguintes à morte da pessoa, muitas vezes nas semanas seguintes e meses seguintes, você não sentir essas coisas aqui. Desânimo, falta de prazer, culpa. Todo mundo sente isso quando algo ruim, forte e impactante acontece na sua vida. Significa que você está em depressão? Não, mas significa que você está com sintomas de depressão. Esses sintomas de depressão, eles fazem parte da vida. Porque não tem como você ser demitido do emprego que era importante para você e não sentir nada. Você acaba sentindo essas coisas. Desanimado. Como é que eu vou achar um emprego agora? Será que eu tenho culpa de ter sido demitido? Que erros que eu cometi? Então é o seguinte, isso acontece você querendo ou não. A questão é como você lida a partir do momento em que você está desanimado, com falta de prazer e sentindo essa culpa e essa vergonha. E como você lida com esses sintomas é o que vai determinar se a depressão continua ou se a depressão passa naturalmente.